Marina Gajardoni, eu sou psicóloga e especialista em ajudar pessoas a atravessarem esse momento tão complicado, tão delicado e tão doloroso que é um processo de luto. E nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre esse momento que todos nós evitamos. Na verdade, nós gostaríamos que ele nunca chegasse, que é o momento da notícia de que aquela pessoa que você tanto ama partiu antes de você. Então, como é que fica a nossa vida? Como que eu vou fazer diante dessa notícia? Porque a sensação é que o mundo desabou nas nossas cabeças, literalmente. E a gente vai precisar seguir, a gente vai precisar se organizar. Então, como fazer tudo isso, né? O que acontece comigo diante dessa notícia e o que eu vou fazer diante de tudo isso? O mais importante nesse momento da notícia é o conhecimento de que cada pessoa vai passar por esse momento de uma forma única e individual. As pessoas, elas não se comportam, não reagem, não sentem todas da mesma maneira. E por que isso acontece, né? Por que cada pessoa vai agir e reagir de uma forma tão diferente diante de um mesmo acontecimento? É porque nós agimos e reagimos diante do luto da mesma maneira que nós nos comportamos diante da vida. Esse é um conhecimento que vocês precisam ter muito claros na mente, porque pessoas mais tranquilas, pessoas mais organizadas emocionalmente, pessoas com maior autoconhecimento, pessoas que tem uma compreensão, uma empatia diante do outro, ela vai ter algum tipo de reação diferente daquelas pessoas que já têm uma vida desestruturada, já têm questões internas para serem organizadas, para serem tratadas, porque o luto, ele somente aguça tudo que a gente tem na gente. Então, uma pessoa que já está razoavelmente equilibrada, que tem um bom autoconhecimento, que tem uma empatia diante das dores do mundo, da vida, ela vai reagir de uma forma um pouco mais branda do que uma pessoa que já tem várias questões emocionais que ela nunca resolvia, ia deixando passar, pensava assim, depois eu resolvo. Pessoas que já tinham tendências, né, à depressão, à bipolaridade, algum tipo de problema psicológico ou psiquiátrico. Pessoas que têm uma desarmonia familiar muito grande. Neste momento da notícia, essa pessoa vai reagir com muito mais desespero, com muito mais angústia e tudo isso fica muito mais potencializado. Então, é fundamental saber dessa individualidade. Por quê? As pessoas cobram da gente, né? As pessoas que reagirem diante do luto muito desesperadas, a sociedade vai falar, nossa, olha só, você acha que precisa de tudo isso? Se nós reagirmos de uma forma mais branda, mais calma, mais pacífica, com maior compreensão do que está sendo, né, do acontecimento em si, muitas pessoas também vão te criticar, vai falar, nossa, o que aconteceu? Parece que essa pessoa não amava, não gostava. Então, somos julgados em todos os momentos no processo de luto. Então, além de ser um momento único, um momento que cada pessoa vai vivenciar de uma forma diferente, o que vai ter de comum em todos os casos é o sofrimento e a dor, porque não tem como, a pessoa pode ser a mais equilibrada de todas, diante de um processo de luto, ela vai ter sim dores, sofrimentos. Então isso é uma coisa que vai acontecer com todo mundo. Outro fato que vai acontecer com todo mundo é o julgamento social. Não importa o que você faça, não importa qual seja a sua reação, você vai ser julgado e criticado. Se você se desesperou demais, você vai ser criticado. Se você ficou calmo demais, você vai ser criticado também.
E isso é uma coisa que agrava muito diante dessa notícia. Porque além do mundo caindo nas nossas cabeças, além da incerteza, da insegurança do próximo passo, insegurança sobre a vida, o medo do amanhã, o medo de que será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir seguir sem essa pessoa? Como vai ser, né? Um desconhecido total. Como vai ser daqui para frente? Além de todos esses medos, angústias, incertezas e inseguranças, a gente vai precisar lidar com esse peso social, cultural, que irá nos julgar, nos olhar diferente. E isso acontece em todos os ilutados. E uma observação que eu quero deixar aqui para vocês é o seguinte: nós, antes de sermos enlutados, muitas vezes nós já julgamos e criticamos alguém que perdeu alguém. Eu ouço aqui na clínica direto dos meus pacientes, eles falam assim, ó, antes de eu perder alguém tão querido, eu era essa pessoa que julgava. Eu era essa pessoa que olhava e falava assim, não pode, a pessoa perdeu o filho e está vivendo, está indo no supermercado, está conversando, não está caído na cama, as pessoas elas julgam, elas cobram uma dor eterna. Então, nós mesmos, antes de vivenciar um processo desse, muitos de nós também condenamos, julgamos, e sabendo disso, fica um pouquinho mais leve quando alguém nos julgar. Por quê? Porque você vai entender, essa pessoa ela não está com uma ampliação de consciência. Ela nunca vivenciou isso ainda, porque todos nós vamos passar por um momento de luto. Então, que a gente tenha empatia por essa pessoa, que a gente perdoe, entre aspas, esse comportamento tão doloroso para quem perdeu alguém, porque nós já fizemos isso. Então, que a gente entenda que vai chegar um momento que essa pessoa vai cair em si e vai entender o quão mal ela fez com aquele julgamento, com aquele comentário maldoso, mas diante de todas essas angústias nós precisamos seguir. Seguir sabendo que nós vamos precisar de organização, mesmo diante de todas essas questões, de todos esses conflitos, né, e de todos esses olhares de fora, né, da sociedade e dos nossos olhares internos, que vão vir as nossas culpas, né, o porquê que eu fiz, porquê que eu não fiz, porquê que eu não falei, porquê que eu falei. Então, o momento da notícia de perder, né, alguém tão amado e tão querido é o momento de maior turbulência que um ser humano pode passar na vida. São várias questões ao mesmo tempo. E é tão individual porque eu já tenho uma história de vida, eu já tenho uma base. Então, essa base vai ser fundamental para que eu viva e sinta este momento da notícia. Por isso que é tão diferente de uma pessoa para outra. Então, eu quero que vocês compreendam, né, toda essa diferença e compreendam que as pessoas que julgam, elas muitas vezes não têm conhecimento do tamanho dessa dor que nós vivenciamos diante dessa notícia tão difícil e tão dolorosa. Após uma notícia de falecimento de uma pessoa tão amada, tão querida, o que acontece com a nossa vida, né? Nós seres humanos, somos formados por 4 dimensões. Dimensão física, a social, a emocional e a espiritual. E diante desse momento, todas essas estruturas elas ficam totalmente comprometidas, desestruturadas e desequilibradas. Quando a gente pensa na nossa dimensão física, né, que é a nossa alimentação, o nosso sono, exercício físico, essa parte física mesmo do nosso corpo. Diante de um processo de luto, o que acontece? Nós temos o nosso sono totalmente desequilibrado, né? Ou nós dormimos demais, né? Que muitas vezes é para fugir fugir de um pensamento, de um sentimento muito doloroso. Ou muitas vezes a gente entra numa insônia,
sem fim. O corpo está precisando de descanso e a mente não desliga. Então, nessa parte do sono, ela fica comprometida na maioria dos casos. Nós ficamos com a parte, da alimentação também totalmente comprometida. Algumas pessoas comem compulsivamente para poder preencher aquele vazio interno. Outras pessoas não conseguem se alimentar, não desce nem água, né? É uma sensação de tanta angústia, de tanto nó na garganta, que muitas vezes beber água já é um sacrifício. Sem contar aí com a questão da parte dos nossos exercícios físicos, né? Como que eu vou fazer um exercício físico se eu não dou conta dessa dor que está dentro de mim? Ela está tomando todos os espaços e como é que eu vou fazer diante de tudo isso? Então, para essa parte física, o que eu sugiro para vocês? É que vocês se acolham, se respeitem nesse momento, mas que, na medida do possível, vocês tenham, sim, uma alimentação leve. Não é que, precisa comer. Não, não é isso. Mas que vocês consigam comer coisas muito saudáveis. Façam esse esforço, né, para se alimentar de uma forma equilibrada, para que isso não se agrave. Por quê? Além de todas as nossas dores, se a gente ficar prejudicado com a nossa saúde também, isso vai ser muito prejudicial. Então, que vocês cuidem dessa parte da alimentação equilibrada, que vocês tentem ter uma rotina de sono, um chazinho antes de dormir, um pensamento bom, né? Tentar aí lembrar de coisas boas. Numa próxima oportunidade eu quero falar muito sobre os pensamentos, porque é muito importante, né, a gente precisar ter esse controle dos pensamentos e principalmente antes de dormir. Pensar em coisas boas, pensar em momentos bons que a gente viveu com a pessoa amada, isso ajuda a acalmar. Porque várias pessoas no momento de dormir começam a pensar em coisas torturantes, isso vai prejudicar muito a qualidade do sono de vocês. E a parte dos exercícios físicos, que eu obviamente não vou falar para vocês, voltem para academia, façam corridas, não é isso. Mas que vocês tentem uma meditação, né? Alguma coisa que vem de encontro com esse momento. Uma meditação, uma yoga, algo que faça que esse encontro mente-corpo ele seja pleno, seja de qualidade, porque isso vai ser muito importante para essa dimensão física, para que ela fique da melhor maneira possível, para que ela não fique tão comprometida. Falando do nosso momento psicológico, né? O nosso momento emocional. Olha como é difícil, nós ficamos muito abalados, porque nesse momento vai vir medo, ansiedades, incertezas, angústias, muito desespero, e isso desequilibra toda a nossa vida emocional. Essa incerteza de não saber como vai ser o dia de amanhã, isso gera muita ansiedade, isso gera um desconforto, é um passo aí para talvez uma depressão, né? Tomara que momentânea, porque todos nós passamos por momentos, por fases depressivas diante dessa notícia tão, né, que a gente nunca gostaria de receber, mas que nós vamos receber. Nesse momento a gente fica muito comprometido. Então, nessa parte emocional, que vocês busquem ajuda. Se vocês perceberem que ela está sendo muito potencializada, muitas dores, muitos medos, muitas angústias, que vocês procurem uma ajuda profissional. Por quê? O luto, ele potencializa tudo que a gente já tem. Então, uma pessoa com uma ansiedade razoável aí na vida, diante do processo de luto, ela vai ter uma ansiedade muito maior. Pessoas que já têm um traço depressivo, já têm essa propensão à depressão, no momento de luto, isso vai vir com muita força. Então, que vocês entendam que o luto potencializa, né, todas as nossas questões emocionais e que vocês busquem ajuda caso percebam
que está saindo do controle. Porque uma tristeza é totalmente normal no processo de luto. Uma angústia, uma ansiedade de pensar, meu Deus, como é que vai ser o amanhã. Tudo isso é totalmente natural e aceitável. Mas eu gostaria que vocês percebessem quando essa dor, ela não fique só como uma dor. Ela toma conta de todo o nosso ser, de toda a nossa existência. Isso sim é prejudicial. Nós não somos mais uma pessoa com uma dor. Nós somos somente uma dor. Nesse momento é fundamental a ajuda de um profissional. E que vocês estejam atentos a isso. E quem estiver aqui me assistindo também, que não seja, né, não está passando por um momento de luto, mas tem alguém na família que está passando, fique atento a esses sinais. Quando você percebe que a pessoa ela não é só, a dor dela não é só uma parte da vida dela. A dor dela já tomou toda a vida, todos os momentos. Então, oriente essa pessoa a buscar ajuda profissional, porque isso vai fazer toda a diferença para que a gente consiga organizar todos esses sentimentos. Falando agora da nossa vida social, ela também fica muito comprometida. Por quê? Como eu já falei antes, vem muitas críticas, muitos julgamentos, aquela sensação de que a gente não é compreendido, que as pessoas elas estão banalizando a nossa dor. E isso faz com que a gente se isole muito, com que a gente evite muitas vezes o contato social. Por quê? Porque eu sei que alguém vai me julgar, alguém vai ter aqueles comentários indesejados, de tipo, ai, segue a vida, foi melhor assim. E isso dói muito, machuca na alma. E essas pessoas, eu quero de novo que vocês tenham empatia com elas. Mesmo diante de tanta dor, que vocês entendam que às vezes na hora do desespero, elas só querem ajudar. Elas não têm ideia do tanto que elas estão atrapalhando, dizendo, olha, foi melhor assim. Ou olha, daqui a pouco você tá bem, daqui a pouco tudo isso já passou. E não vai passar, porque essa pessoa que você perdeu, ela vai fazer parte da sua vida até o último minuto da sua vida. Em todas as lembranças, em todos os momentos. Quando você estiver no restaurante e for comer uma comida que ela gostava, na hora você já vai lembrar. Quando, por exemplo, alguém perdeu o marido e vai ver o filho crescendo, vai falar, nossa, eu queria que ele estivesse aqui vendo também. Então, essas pessoas que falam, né, essas frases muito desastrosas, na verdade, elas não têm esse conhecimento que eu estou passando para vocês. Elas querem só tentar tirar a dor de vocês por algum momento e elas não têm essa expansão da consciência de que elas estão prejudicando todo esse momento tão doloroso e tão desafiador. Mas eu quero que vocês entendam que o contato social ele é fundamental para o nosso processo de organização. Nós precisamos desse remédio humano, dessa energia, para que a gente consiga perceber que ainda existe vida. Então, como que a gente faz então, em relação a isso? Vamos organizar quais são as pessoas que estão te ajudando. Aquele amigo que você fala, nossa, ele é luz na minha vida. Aquele familiar que tem sempre a palavra certa na hora certa. São essas pessoas que vocês vão ter que se apegar o máximo possível e que vocês entendam que o contato social ele é um remédio para a nossa alma. Que nós somos seres que precisamos de convívio social. E o isolamento, muitas vezes ele é importante de início para que a gente se organize, mas a volta a esse convívio é muito fundamental, é totalmente importante e vai ser definitivo para que a gente entenda que é possível sim seguir, é possível ser feliz e nós não estamos sozinhos. Sempre haverá pessoas que vão trazer a palavra certa no momento certo, que vão ser luz no momento de escuridão. E eu deixei até por último para falar da nossa dimensão espiritual, que quando eu falo de espiritualidade, eu não estou falando somente de religião, tá?
Estou falando do nosso propósito de vida, do nosso sentido de vida, do que nos move, né? De como a gente enxerga toda essa dimensão que é a vida, a espiritualidade. Então, ela é muito mais abrangente. Mais que diante de uma notícia de morte, ela também fica totalmente estremecida. Nós começamos a questionar a nossa religião, a nossa crença, a nossa fé. E tudo isso, gente, é muito natural. Eu quero que vocês não se sintam culpados quando vocês tiverem raivas, né? Eu tenho raiva, tudo que eu fiz, a gente questiona Deus, a gente questiona a nossa religião, a gente questiona, mas eu fiz tudo certo, por que isso foi acontecer comigo? Esses questionamentos, eles são totalmente importantes, tá? Porque nós precisamos reorganizar essa dimensão. E ele é natural, e ele gera muitas culpas em pessoas muito religiosas, porque a pessoa fala, meu Deus, eu que era tão religiosa nesse momento, estou com raiva de tudo, estou sentindo injustiçada. Então eu quero que vocês entendam, que vocês acolham esse sentimento também, porque é natural a gente se revoltar por algum momento com Deus, com a nossa religião, com a nossa fé, mas que tudo isso vai passar conforme a gente comece a buscar respostas. Porque nós temos o direito de ter respostas. Respostas que vão vir, não respostas que sejam verdade para os outros, respostas que sejam coerentes com o meu mundo interno. Então, quando eu passei por um momento de luto, eu questionei, eu briguei e eu encontrei respostas que foram totalmente coerentes com o meu mundo interno, com o meu sentido de vida, o meu propósito de vida. E eu quero que você encontre o de vocês, porque isso é muito importante. Então, não se sintam culpados, tá? Diante dessa revolta que às vezes acontece, dessa raiva, dessa briga, né? Com a religião, com Deus, com a espiritualidade, porque isso é comum que aconteça, mas que a gente não fique assim, porque senão a gente vai só desenvolvendo esse sentimento de amargo pela vida, que a gente busque respostas e que a gente não aceite menos do que a gente mereça. Porque nós precisamos e merecemos respostas que sejam coerentes com o nosso mundo interno. Isso é o mais importante. Nesse momento, eu quero falar com vocês sobre o luto. Porque muitas pessoas pensam no luto como uma doença. Já que tem tanta dor e sofrimento, é uma doença. Desequilibra toda a nossa vida, é uma doença. Mas não é. O luto, ele é um momento, ele é um processo para ser elaborado, para ser vivenciado e organizado. O luto só se torna a doença, que a gente chama do luto patológico, quando realmente a gente não consegue sair mais dele. Nós deixamos de ser uma pessoa com dor para nos tornarmos somente uma dor. Aí sim ele é um luto patológico. Mas antes de falar desse luto patológico, eu quero mostrar para vocês que não é uma doença. Ele é um processo que muitas pessoas podem sim passar por esse processo de organização, de redefinição, de ressignificação, de um novo olhar, sem precisar de profissionais, sem precisar de medicamentos. Isso é muito comum. Como o luto é um processo natural da vida, nós podemos sim passar por ele de uma forma natural, mas não são todas as pessoas. Então, que você que esteja me ouvindo, se você perceber que o seu luto está diferente, que você tem um sofrimento imenso, porque o sofrimento vai estar em todos os processos de luto, mas existem os lutos patológicos, né? Que a doença, que esse sentimento de dor, ele invade a nossa vida de uma forma que nós não conseguimos mais organizar as nossas estruturas, nós não conseguimos mais seguir, nós não sentimos mais prazer por nada. O luto, ele é um momento de muita oscilação. Então, como eu disse que o luto ele não tem fim, por que que ele não tem fim? Porque a pessoa que a gente perdeu, né, que partiu antes da gente, essa pessoa vai ser, ela vai estar
presente de uma certa forma em todas as nossas lembranças, os momentos, nas comidas, nos encontros. E se essa pessoa vai estar presente de uma certa forma na nossa vida, esse luto, ele vai ser eterno. E o que vai acontecer com isso? Oscilações. Eu vou ter muitos momentos que eu vou estar muito bem, que eu vou estar feliz, que eu vou conseguir sentir prazer pela vida, que eu vou sorrir, que eu vou numa festa. Mas vão existir momentos que o mundo vai ficar cinza tudo de novo e que a gente vai precisar de uma organização, de um recolhimento, para que a gente entenda esse processo e entenda que como a vida é feita por altos e baixos, o luto também é feito por altos e baixos. Várias pessoas falam assim para mim, Marina do céu, desandou. Eu estava tão bem, eu consegui me organizar, eu estava me recuperando, voltando à vida, né? Voltando a viver, voltando a sentir prazer pela vida, e de repente eu tive uma queda. Tudo foi por água abaixo, nosso trabalho, né? Que muitas vezes são pacientes. E agora, o que está acontecendo comigo? E isso é totalmente natural. É natural que a gente tenha altos e baixos. Seria estranho se a gente mantesse uma linha, né, de neutralidade, de equilíbrio. Não. Se nem na vida nós temos esse equilíbrio, imagine diante de uma morte. Então, essa oscilação, esses altos e baixos, eles fazem parte da nossa vida. Fazem parte. E que com a organização, com um novo olhar diante do luto, com toda a nossa tentativa de reequilíbrio das nossas dimensões, o que vai acontecer? Essa oscilação, ela vai ficar menor. Então, no começo do luto, na notícia, por exemplo, que tudo fica cinza, perde o gosto, perde a cor, o sabor, o interesse, nós realmente temos a sensação de que não vai ser possível seguir. Isso é o momento crítico do início da notícia. Conforme a organização for acontecendo, as coisas forem se encaixando no lugar, a gente for tomando uma maior consciência da nossa nova realidade, tá? Neste momento, a oscilação, ela fica mais espaçada. Eu, por exemplo, né, que perdi minha mãe, no início era muito mais frequente essas oscilações. Na verdade, a gente fica muito mais embaixo no início. Depois eu consegui me reerguer, né? E de vez em quando eu tinha as quedas. Hoje, né, que agora daqui a poucos dias vão fazer 4 anos da partida dela, eu consigo ter espaços para que essa oscilação aconteça muito maior. Então, às vezes, eu fico meses bem, e aí eu caio de novo, mas eu já me recupero, porque nós temos técnicas para a recuperação. Isso tudo em outros vídeos eu vou falar com vocês, mas nós temos sim várias maneiras de sair dos momentos de crise. Então, o que eu quero que vocês entendam? O luto não é uma doença. Ele é sim um processo que nós vamos ter que passar, vivenciar, organizar. Nós vamos precisar dar um novo olhar para essa vida. Porque quando a gente encara o luto somente como uma doença, desde o início, sem nenhuma tentativa, nós já começamos a tomar remédios, já nos entregamos ali na cama para falar, não, eu estou doente. E não, o luto é um fato que eu vivenciei e vou vivenciar outros. Vocês que estão me ouvindo já vivenciaram, ou quem não vivenciou, uma hora vai vivenciar. Então a gente precisa estar consciente dessa realidade que não é minha e nem sua, é de todo mundo. Todos nós, em tudo que existe vida, há a possibilidade de existir morte. Então nós precisamos ter essa realidade cada vez mais consciente para que num momento desse, que não é avisado, ninguém manda carta, ninguém pergunta se pode, se não pode, muitas vezes nós somos tomados aí para um momento totalmente sem esperar,
Mas essa é a vida. A vida, ela vem em ondas e ela é cheia de surpresas, mas a única certeza que a gente tem diante da vida é que em tudo que é vida haverá morte. Então, se a gente tem essa certeza, a gente precisa trabalhar o nosso emocional para esse momento que nós não gostaríamos que chegasse, mas que não tem como essa escolha, né? Esse momento vai acontecer. Diante de uma notícia tão terrível como essa, né, que eu perdi alguém que eu tanto amava, o luto, ele acaba proporcionando pra gente não muitas escolhas. Basicamente 2 caminhos. Ou eu vou me entregar à dor, ao sofrimento e acreditar que nada mais vai ser possível, que minha vida acabou e continuar nesse caminho, né? Não só no início, que no início é totalmente natural, mas que com o tempo eu continue nesses pensamentos. Ou eu vou sofrer, me acolher, me respeitar, mas eu vou ter uma possibilidade, né, de um novo olhar diante da vida. Eu falo que a pessoa que partiu, ela deixa um grande presente pra gente e que muitas vezes nós não temos condições de receber esse presente. Por quê? Porque nós estamos tão desesperados, com tanto medo, com tantas angústias, que nós não conseguimos perceber esse grande presente e último presente que a pessoa que partiu deixou pra gente. Que é o presente de um novo olhar, que é um presente de poder enxergar a vida de uma nova forma e em um novo ângulo. Enquanto a gente não perde ninguém, com a nossa vida tá tudo tranquilo, dia após dia, nós vivemos numa loucura. A gente não tem prioridades definidas, nós não valorizamos quem realmente a gente precisa valorizar, nós não damos importância aos momentos mais importantes, sempre na correria. Correria do trabalho, do supermercado, de fazer comida, de limpar a casa. E todas essas questões, situações que são realmente muito importantes, mas elas não são fundamentais, elas não são primordiais. E diante de um momento de luto, essa pessoa entrega esse presente maravilhoso que é o renascer. Nós precisamos, diante dessa perda, diante desse momento tão doloroso, entender que nós precisamos renascer, entender que estamos entrando em um novo ciclo, né? Um novo momento, para que a gente entenda a vida de uma nova maneira, de uma nova forma. Vamos ter aí a chance de rever todos os nossos conceitos, né? O que antes era totalmente urgente, hoje passa a não ser mais. Nós percebemos que a beleza da vida, que o mais importante da vida não está no ter, né? Que o ter acaba, está no ser, está nos pequenos detalhes, está nos pequenos gestos, está naqueles pequenos momentos que nós largamos tudo e nos entregamos aí a vivenciar situações especiais com pessoas tão amadas. Quanto tempo que a gente passa sem ligar para um amigo muito querido, sem ligar para nossa mãe, para o nosso pai, para falar, e aí, vocês estão bem? Quanto tempo que a gente não senta no final de um dia com um filho e fala para esse filho, e aí, como foi seu dia? Isso é o sentido da vida, isso faz com que a vida tenha um propósito, mas que na correria a gente não percebe nada disso. E aí, diante de uma morte, de um luto, de uma doença, todas essas questões elas vêm à tona, elas nos cutucam ali e falam, e aí, o que você está fazendo da sua vida? O que você está colocando como prioridade, como necessário, como urgente? Então é esse o grande presente que eu quero sempre que vocês observem. Porque quando a gente perceber que no momento de luto existe muita dor, sim, mas existe muita possibilidade de crescimento, de organização e de evolução.
Porque o luto, ele traz também uma sensação de empatia. Nós começamos a entender a vida e o mundo de uma outra forma, que a gente nunca tinha percebido. Então é isso que eu quero deixar para vocês, desse novo olhar, que é possível sim nós entendermos a nossa dor, nós organizarmos ela, mas nós saímos dessa dor às vezes para ter aí um novo olhar diante da vida. Diante de todos esses conhecimentos que nós falamos até agora, como que o luto ele vai ser vivenciado de uma forma única e individual, que as nossas dimensões vão ser momentaneamente desequilibradas, desestruturadas e que a gente precisa voltar a essa organização, respeitando o próprio tempo, mas que a gente não se abandone nesse desequilíbrio. Que a gente entenda que o luto não é uma doença, ele pode vir a ser, tá? Se a gente não se cuidar, se a gente não buscar ajuda, mas que o luto ele é um fator natural e normal da vida. Tudo que é a vida, a morte, então todos nós vamos passar por ele, então ele não pode ser considerado uma doença, ele é um processo a ser vivenciado, organizado e ressignificado. Diante de tudo isso, eu quero finalizar aqui esse vídeo com vocês falando do aspecto mais importante, tá? Para um processo de luto, para que a gente consiga se reorganizar, para que a gente consiga nos readaptarmos aí à vida, a ter um novo olhar diante das pessoas, do mundo, da nossa fé, é a aceitação. O que seria essa aceitação? Muitas pessoas pensam que aceitar é desistir da pessoa amada, desistir como se a gente estivesse esquecendo. E não, a aceitação, ela não é aceitar a ausência física daquela pessoa que a gente tanto ama. Porque é difícil a gente aceitar isso. A gente sempre vai ter aquela angústia porque a gente queria essa pessoa aqui. Então, aceitar não é desistir e não é esquecer a pessoa. Aceitar é aceitar a nossa nova realidade. Porque se a gente não conseguir aceitar a nossa nova realidade, nós vamos nos tornando cada vez mais amargos, tristes, depressivos, com raiva muitas vezes da vida, do mundo, injustiçados. O primeiro processo, eu nem conto um processo de luto, né, antes da aceitação. Porque antes da aceitação, eu nem falo que seria um processo de luto. O aceitar a nova realidade não é desistir, não é deixar de amar. É entender o que está acontecendo na minha vida. Tem como voltar atrás? Não. O que eu posso fazer, então, diante dessa nova realidade que a vida me propôs? Ninguém escolhe perder alguém amado. Só que nós podemos escolher a vida que nós vamos ter diante deste momento tão terrível, mas que pode ser tão transformador. Então, o que eu quero deixar para vocês, para a gente finalizar esse vídeo, é que a aceitação é aceitar a nova realidade, é entender qual é a nova realidade. Entender que nós não escolhemos isso, mas que é ela que vai estar aí no nosso dia a dia, que vai nos acompanhar e que se a gente entender e aceitar ela, essa nova realidade, a nossa vida pode ter muito mais qualidade. Nós poderemos ter vários momentos felizes, nós podemos voltar a ter prazer na vida, porque eu vou sim ter a oscilação, como eu já disse antes, e isso tá tudo certo, tá tudo normal. Vou ter momentos de revolta, de desespero, sim, mas eu vou conseguir voltar para essa realidade e fazer da minha vida da melhor forma que eu puder. Vou poder vivenciar ela da melhor forma e sempre deixando aí a nossa marca no mundo. Por quê? O luto, ele vem
para chacoalhar a nossa vida e fazer com que a gente entenda que nós podemos entregar para o mundo muito mais do que a gente está fazendo até hoje. Então, um grande beijo para vocês, que vocês tenham aproveitado essa aula, que vocês deixem aqui se vocês gostaram, que vocês coloquem que vocês gostaram, que vocês deixem comentários, perguntas, que eu estou aqui para isso, para essa troca gostosa de experiência, para poder passar para vocês um pouquinho da minha experiência de 15 anos de formada, de tantas pessoas que eu já consegui ajudar nesse processo tão doloroso, tão desafiador, mas que pode ser muito transformador. Um grande beijo e até o próximo encontro.